Pronto, entrando novamente. Vamos ver se agora a gente consegue receber. Desculpa, gente. Vamos ver se agora vai dar certo. Pronto, já estamos com Luísa Trajano. Deu certo agora. Desculpem. Alguma coisa que travou quando o Magnólia saiu. Olá! Oi, Luísa, minha eu estava aqui querida! vendo, eu solicitava, mas eu acho que você não viu minha solicitação. E a gente fica Essas numa coisas apreensão, porque fala, vê aí, vê, a fica. gente quer conversar, mas tudo bem, Jacira, prazer estar aí com vocês. Gente, Minha prazer, pessoal querida. querido do Maranhão. Fui muito bem recomendada pela minha amiga Tia Quaoki. Nós já tivemos juntas também aqui em São Paulo, né? Quer dizer, em São É Paulo, porque agora eu estou em verdade. Franca, faz 2 meses que eu estou aqui em Franca. Mas prazer estar com você, Magnólia. Muito obrigada aí pelo carinho, pela recepção. Eu vi tudo, ficava solicitando, mas ela não conseguia me ver solicitando. Mas é assim mesmo, a gente está aprendendo a São coisas mexer da tecnologia. com esse novo E, mundo, né? Com é esse novo verdade. mundo. Luísa, minha querida, sem palavras para agradecer. A gente sabe como sua vida está muito corrida, como você está solicitada. Ontem eu vi que você participou de 4 lives, eu acompanhei todas. E eu queria agradecer em nome da Associação Comercial, o Conselho da Mulher Empresária. Nós estamos, assim, muito lisonjeados. Tieco, minha querida, sem palavras, vou ficar lhe devendo essa para sempre, por intermédio de Imagina. Tieco AO, que a gente conseguiu aí. E dizer para você da nossa honra em tê-la aqui. Você está Mas sendo a honra muito é minha, é um esperada. povo tão querido. E eu tenho trabalhado muito, porque eu acho que nesse momento a gente precisa estar junto, né? É Trocando, verdade. aprendendo, fazendo de tudo junto. Então, conte comigo sempre aí. Eu amo vocês. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. O Maranhão lhe agradece. Então, Luísa, para a gente iniciar, apesar de não precisar de apresentações, eu queria dizer que Luísa Helena Trajano é advogada, para quem não sabe, administradora de empresas, libriana, como eu, Ah, mãe, é, Jacina? mãe, A gente tem avó. duas coisas em comum. Você é Você já... libriana, eu sou, e minha mãe chamava Jacira. É verdade, eu vi que você também, sua mãe é Jacira. Que prazer essas coincidências. É presidente do Conselho do Magazine Luiza, presidente do grupo Mulheres do Brasil e a primeira mulher brasileira a criar uma fortuna bilionária. Isso não Não, é isso eu não sei. pouco. Afinal de contas, você criou isso tudo, foi muito trabalho desde cedo e é muita força para você estar aí trabalhando desde os 12 anos e é muito merecido tudo que você construiu até agora. Então, Luísa, você mesmo se auto-intitula a CEO das crises. E, por outro lado, também diz que age de uma forma um tanto caótica, que sua vida nunca seguiu muito programada, que as coisas foram acontecendo. Mas o que nós vimos durante essa pandemia foi que o Magazine Luiza e a Luísa Trajano foram os primeiros a tomar atitude, se movimentar em relação ao social, aos empregados, a dialogar com o governo. Como foi que isso se passou? Qual foi sua primeira intuição, já que você fala que é tão valorizada hoje por essa intuição? O que antecede os atos dessa Luísa Trajano que se diz caótica? Então, primeiro deixa eu explicar aqui que é caótico, né? É quando cria o caos, vai fazendo para depois pôr ordem no caos. Então, é um sistema de gerenciamento que eu sempre fui assim, que hoje está muito na moda, até porque as empresas, tudo são muito orgânicas. E a gente foi criado, os homens principalmente, uma empresa muito mecânica, onde tudo era previsto, onde tudo era como uma máquina. Então, assim, eu sou bem caótico. Bom, eu acho que como todo mundo, não teve quem nos assustou. Como todo mundo, você conviveu com a sua impotência e a sua incompetência. Porque, gente, eu acabei de chegar de um lugar da Alemanha, eu vi que a China não estava com coisa lá, eu fui inaugurar Mulheres Brasil em Düsseldorf, eu aproveitei, fui em 2 feiras, fui em Frankfurt, e tive com os meus netos que moram em Paris, tive com todo mundo de vários lugares. Nunca imaginei
que daí um mês e pouco eu ia estar confinada. Eu cheguei em Franca dia 12, 13, uma sexta-feira, para voltar no domingo, porque no dia 14, dia 13, ia inaugurar que eu estava ajudando, ia lançar um livro do grande amigo meu, que é do Hélio Rubens, que foi técnico do basquete brasileiro, uma história de sucesso. E assim, eu cheguei aqui e não voltei mais. Estou há 2 meses trazendo roupa de São Paulo, quando alguém vem, não voltei mais. Então, acho que como todo mundo eu senti isso. Mas você tem duas atitudes, né? Quando você fica muito assustada e muito... Primeiro, eu acho que você tem que buscar suas forças espirituais. Cada uma tem a sua, ou a sua força que vem não sei de onde, cada uma deve ter a sua. Eu tenho uma forma de buscar minhas forças espirituais. Tenho uma forma de escrever blocos há muitos anos. E aí, quando o sobrinho meu me ligou, falou, tia, cadê você? Eu estava meio paralisada, assim. Aí eu falei, nossa, eu estou muito assustada, tia, se você não assumir esse papel aí junto com o IDV, as empresas pequenas vão sofrer mais ainda. Então, eu falei, bom, agora eu tenho que pedir para entender qual que é o meu propósito nesse momento, para me entender o que é o meu papel e para proteger a empresa também, para entender. E a empresa pegou a empresa num momento muito bom. Hoje a gente teve uma reunião de comitê de pessoas para fazer uma reunião do conselho. Eu sou do conselho hoje, o comitê de pessoas se reuniu, e eu falei isso para eles, assim, eu estou falando, Jacira, que eu posso até morrer tranquila, porque uma das coisas que eu mais tive medo na minha vida foi de não passar o jeito humano, Luísa, de ser. Porque você sabe, a gente vai crescendo, vai valendo muito dinheiro na bolsa, vai colocando. Por mais que eu tenha muita confiança no meu filho, que por acaso eu nunca mandei ele trabalhar no Magazine Luiza, por acaso hoje é o CEO da empresa, os outros acham que eu fiz uma forminha dele, projetei, ele nasceu. Nada disso, porque filho meu é igual a todo mundo, não adianta você projetar, porque eu nunca crio expectativas do que eu não posso. Ainda teve essa sorte de ter um Fred na vida. Então, assim, eu tive 3 filhos em 3 anos e meio, trabalhando no balcão, trabalhando sábado, assim, tudo igual a todo mundo que trabalhou e teve filho. Na minha época, a mulher não trabalhava tanto, eu era uma exceção, assim, de trabalhar. Então, assim, eu pedi muito que me desse, porque eu sou movida a propósito. O propósito, para mim, é minha espinha dorsal. Eu, desde menina, eu tenho propósito. Com 12 anos, eu falei, por que uma empresa pode ganhar dinheiro e as pessoas não são felizes? Ou ela é uma coisa ou é outra? Por que a gente não pode ser uma coisa só? Eu nunca criei fundação, porque eu acho que a fundação tinha que estar dentro da empresa, não podia estar fora de lá. Então, assim, eu não aceitava aqui eu mando embora, ganho dinheiro, aqui eu ajudo os outros. Então, assim, isso para mim não era... Nunca reparei quem fez isso, porque não tem certo e errado, mas não era um propósito meu. Então, o meu propósito é minha vida, é minha espinha dorsal. E eu muitas vezes abri mão do lucro, de ser uma pessoa bem vista, de ser muito valorizada pela família naquele momento, porque eu não abria mão do meu propósito. Então, se eu abrisse mão pelo lucro naquele momento, eu ia perder muito do que eu acreditava. E aí, então, assim, eu entendi que o meu propósito nesse momento era estar junto com o Magazine, mas mais para apoiá-los e para sentir o que eles estavam fazendo, e assumir um papel de líder cidadã. E gozado que eu tenho um assessor de imprensa há 20 anos. E eu sou assim, eu entro na mídia um pouco, depois eu saio com muito cuidado da imagem do Grupo Mulheres do Brasil, da minha imagem, da imagem. Eu falei para ele assim, falei para minha nora que estava comigo, vivendo... Olha, dessa vez eu vou aceitar tudo e eu quero fazer com os pequenos, com os grandes. Se não chegar, eu vou até procurar, coisa que eu nunca fiz, nunca procurei uma entrevista. Mas, gente, eu não precisei procurar. É pedido de todo lugar. Quando você tem um propósito intencional, que ele é legal, eu nem falei isso para o meu assessor, senão eu ia dar... Luísa, só te cortando, foi isso que me deu forças para ir atrás. Eu vi você falando que tanto recebia convite, aceitava convite de Miriam Leitão, como de uma rádio lá no interior da Bahia. Eu disse, então, não, tenho falado para a Bahia, então eu vou entrar nessa fila que ela vai me atender. Não, e é uma honra, eu não olho se tem muito seguidores, se não tem... Nada disso. Eu tenho trabalhado muito com isso, porque eu fico das 9 às... Agora mesmo eu vou entrar numa reunião de conselho de uma faculdade
que eu sou do conselho de uma faculdade. Então, são coisas muito diferentes. Agora, eu saí de uma live, de uma reunião, de uma live com Rondônia, com o Sebrae de Rondônia, com um empresário que eu não conhecia, super legal. Também eu estou aprendendo muito. Aí eu vi que o meu papel era fazer um papel de líder cidadão, porque o negócio era tão grave que se eu não saísse ajudando, e eu tenho um acesso aos partidos políticos muito grande, a todos eles, porque eu nunca fui. E hoje eu tenho 2 sustentáculos muito legal, que é o Magalu, que faz um trabalho maravilhoso, e o Grupo Mulheres do Brasil. Então, eu tinha muitos... Isso aí é que você tem que ter coisas que te sustentam, coisas que você pode dar como exemplo de trabalho. Então, eu tenho dois pilares muito fortes. E aí eu confesso para vocês que eu falo assim, hoje eu até falei isso no conselho, e eu sou mais firme, assim, meu filho fala que eu cobro muito, tal. Mas eu falei, eu posso morrer em paz, porque, Jacira, o que eles fizeram com saúde, com economia, que é o que eu acredito, a saúde vem em primeiro lugar, CPF ninguém te dá outro, mas por que não eu não posso cuidar da saúde e diminuir um pouco o problema tão grave que nós vamos ter da economia? Então, enquanto eu fiquei, nos primeiros dias, eu nem fiquei muito com Mulheres do Brasil, eu ficava muito falando, cadê os... Olha, nós temos que fazer medidas, vamos ajudar a fazer as medidas. Confesso que eu achei um secretariado muito aberto para isso. Confesso que eu achei as medidas muito, não só eu, como ninguém pôs defeito nas medidas. Então, eu fiquei muito... Estou ainda, ontem saiu uma que depois eu vou contar, maravilhosa. Então, assim, eu fiquei voltada para isso. Eu não tenho tempo de falar nem com as minhas amigas mais chegadas, que eu falava todo dia. A Márcia, minha cunhada, que estou há 2 meses sem ver. A Tieco, de vez em quando, nos intervalos, a gente ainda fala um pouquinho. E ela está com a mãe dela, eu falo, ai, que pena, porque a Tieco, a gente, de vez em quando... Ela pousava na minha casa. Ela comentou que não conseguia falar com você, que teve que ir através de Roberta, porque você não estava com tempo para nada. Mas, então, Luísa... Mas aí eu descobri, minha gente, que eu teria um papel de líder cidadã, porque eu sou apaixonada por esse país. O Magazine Luiza, há 21 anos, canto o hino nacional. Meus filhos conheceram o Brasil antes de ir para fora. E eu descobri, e com o Grupo Mulheres do Brasil, eu descobri que nós temos um apoio da sociedade. Eu descobri, não, eu ampliei a minha descoberta, que a gente tem um apoio para fazer aquilo que precisa. E aí, de repente, você conviveu descancaradamente uma desigualdade que nenhuma de nós podemos, nesse momento, não entender, não viver e não se responder por isso. É muito séria a desigualdade social. Não se pode ignorar. Sério. Isso aí a gente já sabia, mas descancarou. Isso aí, assim, descancarou. Eu acabei de ver um discurso rapidinho de formatura que a Oprah fez, e ela também falou que, nesse momento, ninguém pode fechar o olho com a desigualdade no mundo. E no Brasil, nós vivemos ela muito séria. Então, nesse momento, mais do que nunca, eu senti que eu tinha que estar com esse papel, que eu tinha que assumir, que eu tenho que entender que o Brasil... E tem um grupo atrás de nós, que é o Grupo Mulheres do Brasil, depois eu vou falar um pouquinho aí do Maranhão, que pode muito bem fazer esse papel, porque nós estamos nos preparando para isso. Então, assim, escancarou uma coisa muito séria, minha gente. A tempestade pegou todo mundo. Oi, bem. Começando por esses anônimos, né, que ninguém conhecia. 39 milhões de anônimos que se inscreveram para receber essa ajuda de R$ 600. Não, que não estavam em cadastro nenhum. Isso é um absurdo. Não estava. Agora, ontem, eu sou de um conselho do Amigos do Bem. Ontem a gente ficou das 8h30, 9h30 nessa reunião com eles. E a gente ajudou muito, porque também, além desses, a gente tem um que vive abaixo do nível de pobreza, que são os que moram nos sertões do Brasil, que não tem água a 150 metros, que moram em tapera muito grande e que a doença não pode chegar lá tão cedo, porque se chegar, não tem como salvar. E aí, por exemplo, a Alcione tem uma escola maravilhosa, tipo escola internacional de São Paulo. Eu já fui várias vezes lá, mas que ela não tem Wi-Fi lá. De repente, essas crianças tiveram que ir para casa, onde ela ensina música, ensina tudo, é maravilhosa. Então, agora nós temos que fazer uma campanha para... Por isso que o Mulheres do Brasil lutou muito através do nosso Comitê de Educação, liderado pela Rose, para alterar o Enem.
porque o Enem foi feito para desigualdade social, para pegar todas as... Conseguiram, né? Então, assim, junto com várias gente, porque aí teve gente que escreveu no meu Instagram, Luísa, mas meu filho não ia prestar. Eu falei, nesse momento, não dá para você ver o macro, o micro. Você tem que ver o macro. Por que serve o Enem? Para dar oportunidade para quem não teve a oportunidade de escolher em escolas e que é muito bom. Então, assim, é uma missão muito grande de nós todas. Eu estou muito confiante que vai ter um momento muito difícil, mas que nós não vamos ser mais o mesmo no que diz respeito a assumir o Brasil como nosso, ter uma responsabilidade. Eu Tudo também virou muito acho. picuinha. Se eu vejo uma discussão assim, perto, gente, é muito picuinha. Os outros falam, Luísa, Luísa, supermercado está vendendo pegando essa televisão. É brecha, picuinha isso para mim, eu tenho que estar lutando para as empresas não dispensar tanta gente. Briga pegando com essa marido e brecha aí que você mulher, com está filho, gente, é picuinha. Vamos largar as picuinhas agora, que a coisa está muito grave lá fora. muito Pode grave. falar, amiga. Luísa, pegando essa brecha aí que você falou de picuinha, um dos nossos seguidores aí perguntou como reagir diante dessas circunstâncias políticas. Olha, eu só posso, agora mesmo eu dei uma entrevista para o Estadão também, eu estou dando toda hora, a minha posição, eu que escrevi ontem no meu Instagram e mandei para todos os núcleos, os WhatsApp, que eu estou nos 5 de presidente de empresa, de pessoas que lideram o país. É de muita tristeza. Muita tristeza. Eu não quero entrar na guerra de ficar falando mal, porque assim, quem votou fica só falando bem, quem votou contra fica só falando mal. E o pior, Jacira, que esse governo, eu sou a maior divulgadora das medidas que foram feitas. Eu Teve sei. medidas boas e rápidas. No lugar da gente ficar brigando, a gente tem que fazer chegar esse dinheiro, porque as medidas existem. Eles fizeram bem feito, fizeram em 8, 10 dias. O Brasil é muito difícil a burocracia. Trabalho mais para divulgar isso em todo lugar que eu vou. Então, assim, eu só posso te dizer que eu estou muito triste. Eu acho que é um dos poucos países que você está lidando uma crise de saúde, uma crise econômica que vai ser pior ainda, Perdendo e nós tempo, temos que ter podendo uma crise estar... política. Quando eu vejo um brigando, porque não foi, porque não sei, ou falando, não, porque foi a Rede Globo que ia acabar, o outro fala, gente, para mim está tudo errado. Tem que, nesse momento, chamar tudo para unir. E o pior é que ele tem coisa para contar. Então, assim, eu fico muito triste de estar vivendo a crise política, porque só juntos nós vamos poder sair melhor disso, gente. É uma coisa Pronto, que ninguém teve nada igual. então, Luísa, o tema da nossa live hoje fala que em tempos de crise, a união faz a diferença. E você diz que cuidar é o seu principal pilar. Que neste momento quem ajuda é quem empurra o carro enguiçado. Você vê como eu estou lhe acompanhando. Tá mesmo? Então, eu queria te perguntar qual a melhor forma de empurrar esse carro e quais carros devem ser empurrados. Olha, Jacira, eu acho que cada um tem que descobrir o seu carro rápido, não tem muito tempo, não. Você ficar aí lamentando, nós não vamos, esse vírus não vai dar sossego tão cedo para nós, não. A gente vai ter que aprender a enfrentá-lo, e não é fácil. Dessa vez, a gente não tem um inimigo, nós não temos um político, nós não temos um banco, o Lehman, nós não temos um apagão, como aconteceu, nós não temos um Collor que tirou o dinheiro de todo mundo logo que eu assumi, e 30 anos depois ele pede desculpa ontem nos jornais. Nós temos um vírus, o nosso inimigo é uma pessoa que você não domina, então, assim, é uma coisa séria. Então, nesse momento, empurrar o carro, eu não sei como que você vai empurrar. Eu posso dar algumas dicas que aconteceu comigo. Primeiro, descobrir que você é do tamanho daquilo que você compartilha. Segundo, que você tem 2 alternativas. Ou você fica chorando, esperando e lamentando, e dessa vez você não tem nem quem culpar fisicamente, até para você sair nas redes, você não vai ficar brigando com o vírus, ou você tem que
descobrir rapidamente alguma coisa e começar fazendo. Aí entra no caos, Ercília. Começa fazendo, vai fazendo. Você não entrou no digital até agora? Começa, entra num curso digital, entra no Magazine Luiza, no parceiro Magalu, começa a fazer, entra no outro marketplace, não importa, vai ajudar, as pessoas estão passando fome. Então, vai ajudar, se une, vai ajudar, ajuda seu vizinho, vê se não tem mulher sendo violentada, começa a fazer. E depois você vai descobrindo, vai descobrindo. Eu comecei fazendo, bom, já que é líder, eu comecei fazendo. E, de repente, gente, apareceu tanta coisa, eu vou descobrindo o meu papel, eu vou conseguindo, pedindo a Deus para que eu não dê receita pronta, porque eu não fique... Quando eu vejo esse povo falando, não, o confinamento horizontal é muito pior do que o outro, eu estou provando. Eu falo assim, olha, vocês escrevem um livro, porque amanhã, se der certo, vocês vão ficar milionários. Porque ninguém sabe, tem lugares que fez o confinamento horizontal, foi ótimo. O que a gente sabe é que o vírus se propaga muito rapidamente. Não ia fechar a Disney, não ia transferir. Nova York está fechada até agora, minha gente. Nova York é aberta sábado, domingo, durante a semana, feriado. Que delícia que é em Nova York, a gente compra a hora que a gente quiser. Não abriu ainda. Então, a gente sabe que o vírus é perigoso. A gente sabe que o vírus vai dar efeitos tanto físico muito sério, como ele vai dar efeitos econômicos muito sérios. Então, a gente tem que fazer, empurrar o carro. Porque se ficar olhando empurrar o carro, ninguém vai ajudar a gente. Isso é o Guilherme da XP que me ensinou a se dizer, que eu acho tão Eu bem. vi. Quem está esperando a carona está esperando à toa, porque ninguém vai parar para te levar. Se você estiver dentro do carro lá de bracinho cruzado, lamentando, ninguém vai te esperar. Se você começar a empurrar o carro, nossa, que cara esforçado, deixa eu ajudar. E a própria energia ajuda. Olha, se eu mostrar para vocês o que eu escrevi, pedindo para as minhas forças e contar o que aconteceu, eu até reli esses dias, eu fico impressionada, porque assim, eu até me dispus que eu ia buscar. Se não aparecer, eu vou buscar para... Eu não precisei buscar nada, pelo contrário, as coisas vão aparecendo. Coisas Eu bem. também não vou selecionando, ó, já falei com São Luís, já falei com João Pessoa, não importa que tem 40, 50 pessoas, como eu falo com grande público, como eu falo com Bogueira, que tem 20 milhões de seguidoras, como eu faço com outra que tem não sei quem, como eu falei com a Equiteta, como eu falei com tudo quanto é gente, assim, eu nem sei o que eu já fiz, como eu fiz reunião de conselho com muita gente, como eu Você é fiz... maravilhosa, minha querida. Não é isso, Luísa, é porque eu estou aberta para fazer o meu papel. As pessoas querem saber da Luísa. Você tem almoço com destaques do mês, encontro com trainees, visita a fornecedores, jantar com o Grupo Mulheres do Brasil. Eu sei que você responde a todas as reclamações no seu Instagram particular, apesar de saber que tem quem lhe ajude, eu vejo que tem sua personalidade lá quando você responde. Diante dessa crise, com todas essas mudanças, você aí há 2 meses trancada em Franca, como está sendo a nova rotina dessa mulher tão dinâmica, tão transparente, que inclusive implantou o rito da comunhão todas as segundas-feiras. Está bem informada, hein? As mulheres cultas. Todas as segundas-feiras, uma reunião de alinhamento para todos os funcionários, onde cantam o hino nacional, fazem oração, falam das suas metas. Conta um pouquinho para a gente como é que está sendo essa nova rotina. Como é que você está fazendo aprisionada agora dessa casa? Eu nem vejo que eu estou aprisionada, porque eu estou fazendo tanta coisa que hora que não dá nem tempo de almoçar. Hoje eu vou parar às 9h30 da noite, não dá tempo. Quando eu gozado que assim, você faz muito mais coisas do que você faz, porque você, em São Paulo, hoje eu sou de Franca, estou na minha casa de Franca, mas em São Paulo eu levo 2, 3 horas para ir de um lugar para o outro, naquela afobação. Só que parece que esse tempo dá tempo de você sair de um, entrar no outro, e aqui não dá tempo. Sabe, a Roberta tem hora treinando, vendo se pega, porque eu estou fazendo uma ligação que alguém está esperando a ligação, porque além de tudo eu estou trabalhando para a Franca, que vai ter um desemprego muito grande, estou trabalhando com a pequena empresa, nós estamos lutando para que a gente tenha muita saúde, mas retoma as cidades que está bom a partir de 1º de junho,
Então, ontem a gente falou muito com Dória sobre isso, que a saúde é importante, mas as empresas têm condição de ter juízo para fazer coisa muito bem. Então, assim, eu estou fazendo uma vida, eu só não estou saindo de casa, mas minha vida está mais intensa do que antes, porque você acaba fazendo muita coisa, porque você não tem trânsito, você não tem deslocamento. Então, eu estou fazendo... Gente, é impressionante. E Eu aí não se sei por que compromete hoje... mais também. Hein? Aí você se compromete mais também. O tempo fica Me todo... comprometo, mas eu fui uma pessoa que nunca tive medo de compromisso, porque eu também nunca falo para os outros que eu sou perfeita. Eu não tenho... Hoje me falaram assim, numa grande... que eu estava com o Sebrae junto, Luísa, qual foi... Isso é foram as duas pessoas hoje. Naquele dia, History, que é um grupo muito forte, e agora no Sebrae. Luísa, conta para mim aonde foi que você errou. O que você errou? Eu falei, eu vou te decepcionar. Porque quando me pergunta isso, eu vou te decepcionar. Eu estou errando até hoje, gente. Errar faz parte da minha vida. Os erros, para mim, foram aprendizado, não foram erros. Pergunta onde eu acertei, que eu acho que eu vou conseguir te dar muito. Porque, para mim, errar faz parte. Eu aprendi a andar assim, eu aprendi a falar assim. Então, me pergunta onde eu acertei. Acertei, olha, que a família quis ter uma empresa crescendo. Quando você tem que ter uma empresa que cresce, você paga alguns preços. Você tem que se transformar formal. Você não pode ficar... Luísa, mas se eu pagar imposto, eu não vou conseguir. Não vai conseguir crescer. Então, eu abri mão do lucro muitas vezes para poder transformar formal. Você vai ter que ter o fluxo de caixa com você. Você vai ter que tomar medidas. Quando eu resolvi auditar uma empresa faturando 100 milhões de reais, caríssimo, gente. Quando ele me apresentou o primeiro relatório, na época era Arthur Anderson, que era a maior internacional, o varejo inteirinho fazia isso. Eu falei, puta, mas eu te paguei tão caro para você falar tão mal de mim, porque os primeiros balanços são terríveis. Só que se eu não tivesse feito isso, 8 anos depois, outra coisa que a gente fez, o lucro financeiro, você vendia uma geladeira por 1.000. Você ganhava 50 no mercantil, mas você ganhava 100 no financeiro. Quando eu vi que eu não ia ter capital para continuar crescendo, eu cheguei para um banco e ofereci para poder fazer uma sociedade. Todo mundo, na época, meus colegas falavam, Luísa, você é doida, você vai dar 50% do seu lucro para o banco. Eu pensei, bom, como nós definimos ser grande, eu não vou ter dinheiro amanhã para continuar crescendo, porque não é uma família que ia pôr dinheiro, não punha dinheiro na empresa. E hoje, essa Luiza Cred tem mais de 8 bilhões de carteira. Onde que eu ia arrumar isso se naquela época? Então, assim, são sacrifícios, mas você tem que saber o que você quer. E outra coisa, se você quiser continuar menor, não tem problema nenhum. Seja o melhor dentro de menor. Você não precisa querer crescer, mas defina o que você quer ser. Só à medida que você definir e pague os preços que isso vão dar. Você quer ficar menor, mas saiba que 2 coisas você vai ter: inovação e atendimento. E ter fluxo de caixa controlado e vender. Porque sem venda também você não faz nada. Então, assim, não importa, eu não sou... Há pouco tempo eu recebi uma empresa fora do país que foi ver. Eu falei, olha, a gente optou por isso, mas eu quero que você conheça uma empresa que não fez a mesma opção nossa e está indo muito bem, está feliz. O importante é você fazer uma opção. Então, eu acho que nesse momento a família optou para ter uma empresa grande. Eu era pequena, minha tia falava, eu quero chegar em São Paulo com 50 lojas no mesmo dia numa cadeia de rádio e TV. E ela tinha 2 lojas só. Então, assim, a gente optou. Não quer dizer que a gente está... Então, para isso, nós tivemos que fazer muita coisa para chegar lá. Muita coisa que, na época, os outros nem entendiam, mas que abriu mão do resultado a curto prazo. Então, assim, e outra coisa, não abrindo mão de pessoas de jeito nenhum, não abrindo mão da cultura. Falei que eu posso morrer tranquila agora, até falei isso, meu filho achou ruim, ficou bravo agora na reunião de gestão, porque eu não sou muito de elogiar também, mas quando precisa. Porque, assim, gente, o meu maior medo não foi a falta de dinheiro, porque eu acho que isso a gente até consegue. Foi perder a alma humana da companhia. A Nete, acho que está aí, já me conhece muito, desde muitos anos. A Tcheco tem me acompanhado muito de perto agora. Foi a única coisa que eu perdi noite de sono, porque poder e dinheiro é uma coisa terrível. Ser mordido por isso, você não sabe quanto que você
se perde com isso, você não sabe. Então, assim, o que, que acontece? É uma coisa muito séria isso. E hoje os jovens, essa terceira geração, que por acaso é família, que não precisava ser, não era antes. O Marcelo Silva era o CEO, ele era de fora. Sim. Gente, eles Pernambuco, fizeram... né? Marcelo Era de Silva, Pernambuco? de Pernambuco, apaixonado por Pernambuco, é vice-presidente do conselho, hoje é presidente do IDV, a gente está sempre junto, então não era... por acaso, meu filho, não foi eu que pensei nisso. Então, o que, que eu vou te dizer? Eles estão fazendo, Jacira, melhor a parte humana do que eu fiz. Melhor. Olhou para falar isso, eu sou muito boa no humano. E o pessoal, eu acompanho muito isso. Eu falei para eles, melhores, eles cuidaram da saúde, eles têm uma equipe técnica que olha como é que está cada cidade para eles abrirem, se vão abrir por causa da saúde. Ao mesmo tempo, eles desenvolveram o parceiro Magalu, que eles estão vendendo mais do que nos dois juntos, mas ajudando o parceiro com preço baixo. Então, eu estou muito orgulhosa disso, sabe? Deles poderem estar levando. E sou muito grata a Luísa, todo mundo que ajudou. Oi. Luísa, você acabou de falar no parceiro Magalu, e eu queria aproveitar o momento para dizer que a Associação Comercial do Maranhão está negociando com o Magazine Luiza e nós vamos oferecer essa oportunidade tanto para os nossos associados, microempresas, os MEIs e todo o estado do Maranhão, para entrar e usufruir do que a plataforma do Magazine Luiza tem para oferecer. E nós estamos muito felizes com isso que vocês Jacira, estão oferecendo. tem que ser rápido, não tem nada a perder lá dentro, porque assim, se você for um parceiro autônomo, você vai ganhar comissão. Se você for uma empresa pequena que nunca teve, durante esses 90 dias, você vai pendurar Vai sua ter a loja. vitrine, vai ter uma Vai ter a vitrine. vitrine nossa, vai ter a nossa... Uma cobertura, a gente fez uma parceria com o Sebrae, estamos fazendo um piloto em São Paulo e Recife, agora mesmo o Sebrae é nacional, para a gente poder fazer isso. Então, tem que ser rápido, porque entrou mais de 30 mil novas lojas lá. E 8 mil fala, Luiz, eu quero só aprender. Eu falo, não, gente, só vai pagar se você vender Claro, 3,99. muito bom, é muito 90 bom. dias que a gente está oferecendo, porque o Frederico sempre foi muito claro nessa missão digital dele, dar acesso a muito que é privilégio de pouco. E ele falou, apesar dessa profunda tristeza, nunca eu pude fazer isso. Ele lançou um negócio 50 dias em 5 dias. Então, assim, em 5 dias eles adaptaram tudo isso numa facilidade para a pequena começar a lidar com. Então, não perca tempo, é o mais rápido, não tem nada a perder, é o que eu estou falando. Eu sempre, quando vou entrar numa coisa, eu vejo o que eu tenho a perder. Nessa aí, vocês podem não ganhar, mas não não vender, perder, não tem nada a perder. Vocês só vão pagar se vender. Se vender. Isso. Agora, cuide do cliente, que é muito importante, porque está comprando do Magalu, é que eu estou muito atenta. Cuida do prato. Então, assim, não tem nada a perder. Façam logo. Gozado, Jacira, que eu ficava assim. Ano passado, eu fiz 10 lives falando para os pequenos. Por favor, junte a uma associação comercial, que eu adoro. Junta a uma social e entra no digital, gente. Entra. Isso aí é muito legal. Eu vivia falando. As pessoas estão perguntando como é que entra, as coisas. Gente, nós vamos ter tudo disponível no site da Associação Comercial. O Magazine Luiza oferece todas as ferramentas. Você só tem que oferecer seu produto, dizer o preço, fazer sua abordagem e o resto tudo, até o marketing, tudo eles providenciam. É uma coisa assim maravilhosa. Mas, Luísa, você comentou... www.parceiromagalu.com.br. Vocês pegam, mas é muito melhor se unir uma associação. Começa a entender lá, mas se unir uma associação, vocês têm força. Nesse momento, a união é importantíssima. Conte comigo também, a associação. A união que faz a diferença. Eu estou falando isso faz tempo. Você fala, me deixa triste. Não me deixa irritada, porque quem te irrita te domina. E eu estou precisando que ninguém me domina. Você comentou de que a Annette Reeves está aqui na nossa live. Eu não sei, acho que eu vi ela, não sei se está. Alguém falou aí, Glícia Gentil, mandou um abraço. A Glícia, beijo, Glícia. Isso. Ama a Glícia. E eu queria aproveitar para dar outra boa nova
Annette Reeves será a nossa próxima convidada do Conselho da Mulher Empresária. Ela é a CEO do Grupo Mallory e a gente está muito feliz. Vamos só agendar com ela, alinhar aí essas agendas, e ela vai fazer uma live aqui com a nossa vice-presidente, Magnólia Rolim. Então, assim, temos Ela também é uma aí... batalhadora, gente, é uma Temos também batalhadora. uma... E é a estrangeira mais apaixonada pelo Brasil. Beijo, Isso, eu Anete. sei. E mora aqui pertinho da gente, né, no Ceará. Então, Anete, já agradeço aí sua disponibilidade. Obrigada, querida. E tem uma amiga sua também aqui dizendo, e ela deve lhe conhecer bastante, porque ela disse, Luísa é quase perfeita. Então, ela não me conhece bem, não, viu? Não me conhece Gente, bem, que eu não sou nada disso. Eu estou em êxtase com tantas mulheres maravilhosas aqui participando disso. Muito obrigada a todas. E por falar em mulheres, Luísa, eu vou dar a sua oportunidade para falar de um assunto que eu sei que você gosta muito, né? A gente sabe que você criou o Grupo Mulheres do Brasil, que hoje já conta com 40 mil associadas. 42 mil já hoje, 42 mil. Que maravilha! Eu tô falando isso em qualquer live que eu estou indo, convidando o pessoal. Parabéns, parabéns. Então, o que a gente quer saber? O que, de fato, essas mulheres juntas esperam? E o que a Luísa espera desse movimento? Mais uma coisa, em sua opinião, que diferença faz uma mulher em posição de liderança? Olha, deixa eu explicar uma coisa. Primeiro eu vou começar da última pergunta. Há muito tempo eu estudo a empresa orgânica e a empresa mecânica. Esse vírus, ele veio dar velocidade a muita coisa que já começou. Nós estamos vivendo uma empresa orgânica, não é de hoje. O que é isso, gente? É igual um corpo humano. Então, ela vai se modelando, as pessoas passam a ter mais importância. Como que era a empresa durante muitos anos que eu tive muito medo de virar mecânica? As pessoas eram vistas como número, as pessoas não podiam falar, eu estou com um problema na minha casa, aqui você é profissional, você tirava o cap do pai de família, um filho doente, e entrava na empresa, você não podia falar que não sabia, você não podia não falar que você não sabia. Essa era a empresa mecânica. Ela foi muito feita e que muito tempo foram os homens que viveram a empresa mecânica. E a gente tem que entender isso, que a gente até consegue entendê-los mais. Nós, mulheres, vivemos muito mais organicamente, porque a gente é mãe, a gente sabe que filho não adianta pôr no computador, que não vai sair igual a gente quer. Depois que você é mãe, você sabe muito bem que você nunca mais você vai se reparar nada dos outros, porque senão você paga a língua. Então, assim, o que acontece? Nesse momento, a mulher está muito preparada, que já vinha de uns anos, para viver um momento orgânico. Mas não quer dizer que nós não podemos aproveitar o que os homens aprenderam da mecânica. Então, eu falo para os homens que a gente não é contra eles. Pelo contrário, eu sou totalmente feminina. Ontem mesmo teve um conselho, antes de ontem, para receber o João Dória ontem. No fim, eu falei, uma errada danada, tudo presidente de empresa, cada um com muito gráfico. Eu falei, vocês não vão me ouvir, não, mas o que precisa fazer era isso. E fui embora, que eu tinha outra reunião, saí do ar. Aí mais tarde um falou, parabéns. Eu falei, parabéns do quê? Não, a gente resolveu te seguir. Estou só te dizendo. Então, esse equilíbrio entre o masculino e o feminino é muito legal. Agora, o que eu falo para os homens é que a gente ainda tem muita conquista para fazer. Existe um machismo. E os homens bons, hoje eu estou detectando, esse machismo arraigado, que é muito sério, que eu não conseguia ver, Jacira, porque eu sou muito autoestima boa. Então, eles começam, eu falo, eu sou muito feminina, então, assim, para administrar. Eu choro, eu falo, igual ontem. Sei que vocês não vão me ouvir, não, mas eu vou falar uma coisa fora da caixa. Eu não fazia nada que vocês estão fazendo aí, mas vocês podem fazer que eu estou com vocês. E sair da reunião. Então, assim, eu sou muito leve para discutir com o masculino. Então, assim, mas muito firme. Então, para nós, o que aconteceu com Mulheres do Brasil? Também foi bem no caos que isso foi montando. A gente foi para Brasília com 40 mulheres para fazer uma reunião, para ver o papel, como que estava. E eu tinha poucas amigas executivas, Tieco, Nete, Sônia da Dalina, umas meia dúzia só. Eu falava, puxa, eu não quero ter essa representação, falar no nome. E aí pedi para o Sebrae, para a Endeavor, para todos eles me indicar mulheres do Brasil todo. Mas levei as meninas de Paraisópolis, porque eu detesto representar a mulher só com a nossa camada.
que eu já tinha uma relação lá. Chegou lá, a gente reuniu 2 horas antes e deu tanta cola que todo mundo quis montar um grupo depois. E aí, quando a gente... Mulher de Luísa, eu falei, gente, esse grupo não é meu, tem que ser social. Como a gente tinha tido uma exposição, Mulheres do Brasil, no dia, no próprio Palácio, que foi de uma mãe da Duda, que estava conosco, uma pessoa muito minha amiga, a Eliane, que infelizmente há 2 anos morreu, que faz aquelas mulheres gordas, gordinhas que tem praça lá em Salvador, uma pessoa maravilhosa, a gente pediu para chamar Mulheres do Brasil. E aí a gente começou nas casas, tomando chá, outra se dia, outra casa, outra se dia. A gente sabia muito o que a gente não queria. A gente não queria ser um grupo partidário, a gente não queria ser um grupo que não fizesse acontecer, a gente não queria inventar roda, ser mais um para criar uma ONG de violência, a gente queria juntar forças e a gente queria ser o maior grupo político partidário do Brasil, porque a gente acreditava que a sociedade civil... Agora mesmo o pessoal estava só com homens. Luísa, você precisa sair presidente. Eu falei, gente, eu não vou fazer nada lá. Se a sociedade civil não se unir, não vai ter um salvador da pátria. Não adianta. Agora eu falei, eu sou política, sim, mas eu não sou sozinha. Tem 42 mil mulheres no mesmo propósito. Então, agora chegou isso... Agora, e mulheres de comunidade, mulheres executivas. Nossa, então, assim, agora chegou a vez da gente realmente dar um salto. E não é os outros falar cobrar, não, é estar junto. Por exemplo, a gente sabe que o SUS há 3 anos é o melhor sistema político, enquanto a gente faz varejo, ajuda uma escola. Então, nós vamos entrar muito forte. A gente sabe, por exemplo, ontem nós entramos forte no Enem. A Rosa entrou, porque o Enem é para todo mundo. Como é que você ia deixar fazer o Enem se a população para que ele foi criado não tinha Wi-Fi na casa e não tinha como fazer? Agora, uma me perdoa. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade que você me deu para convidar vocês, que nós estamos mais de 300 mulheres já no Grupo Mulheres do Brasil. Está todo mundo perguntando como é que faz para entrar nesse grupo. É www.grupomulheresdobrasil.org.br. Aí vocês vão se inscrever para o Maranhão. A Patrícia Maranhão, a Rosângela Pena estão liderando um grupo, estão até com uma sala pronta para estrear lá no shopping, para ter uma sede nossa, mas hoje eu fiz um desafio para ela. Falei, Patrícia, vamos daqui uns 15 dias fazer uma reunião dessas 300 mulheres, convidando mais para entrar, e agora ficou fácil, viu, Jacira? Eu posso entrar e sair nas lives de todo mundo. Outra coisa que eu aprendi, como eu era analfabeta, tirou essas barreiras, agora a gente quer... A Sônia falava, eu quero ter não sei quantas mil mulheres, a Sônia é uma empreendedora melhor que eu levo fama, mas ela tinha 15 irmãos e conseguiu ser presidente. Eu sou filha única. Sônia é maravilhosa. Sônia da Dudalina, que montou a Dudalina, então ela é aquela empreendedora que fala, eu falava, a Sônia está sonhando grande agora, eu quero ter 100 mil, todos nós queremos, porque é a força da sociedade que vai apresentar projeto, que vai estar junto, que vai fazer um planejamento estratégico até 2030. Eu tenho pedido até para a Tieco ver como que o Japão fez, porque quando eu fui lá a primeira vez tinha para a gente diminuir não, 2030 tirar a desigualdade social, para que a gente tenha metas e medição, para que a gente ponha o SUS no centro, para que a gente ponha as professoras no centro. Então, eu quero convidar vocês, se a sua cidade não tiver, junte-se a nós. Você pode ser uma líder da sua cidade também. Nós estamos abrindo, nós estamos em mais de 55 cidades, em 15 países. A hora que vocês entrarem na nossa reunião online, vocês vão ver como que Paris está reagindo com a epidemia, como que o Japão está reagindo. É uma troca maravilhosa. A gente não pode... Vocês só vão ter que assinar. A gente não pode, em nome de Mulheres do Brasil, tomar partido. Nos Facebook de vocês fazem o que quiser. Só que não pode assinar pertencente ao grupo e falar. Se não falar isso, não tem importância. O hashtag Grupo Mulheres do Brasil. Mas, em nome do grupo, nós temos uma fiscalização. Então, nós estamos prontas, Jacira, para ajudar o que o brasileiro está se destacando. É ajudar a construir o Brasil. O Brasil é nosso, a casa é nossa. Então, Mulheres do Brasil faz 6 anos que está trabalhando. Agora a gente precisa de mais gente. Aí tem outra coisa. Luísa, mas nossa, eu vou competir com a Luísa, com a Nete, com a Tieco. Nós temos gente de comunidade. Nós queremos... Não tem importância. Você precisa só gostar de uma coisa. Acreditar que nós vamos mudar o Brasil.
Só isso que você precisa. Mais nada. Nem precisa fazer nada. Então, Chega lá conosco e se você achar seu caminho, mas a gente precisa de números, precisa de mulheres que acreditam nisso. pois então, Bom, pronto. Patrícia, ó, vamos juntar mais gente aí e vamos fazer uma live só do Grupo Mulheres do Brasil, convidando as mulheres para... Ah, e vai ter os jovens do Brasil, Jacira. Nós vamos Que inaugurar bom, homem e mulher e vai ser dirigido por um homem. que delícia. E Deixa daqui a eles um se pouquinho a gente juntarem vai com a ter o Homem gente. dos Brasil. É isso aí. Luísa, são tantos assuntos. Se você souber como tem pergunta aqui para você, as Cuidado pessoas que vai dizem cair, que te hein? amam. É uma pena, já está acabando o nosso tempo. Mas você sabe que eu estou como a presidente do Conselho da Mulher Empresária, da Associação Comercial do Maranhão, e eu queria que você nos dissesse como as mulheres podem ter uma participação mais ativa para fazer esse Brasil melhor que a gente tanto quer, principalmente nesta crise financeira, onde a inadimplência é generalizada, inclusive nas associações. Eu não sei se no Grupo Mulheres do Brasil paga alguma taxa, alguma coisa, mas a gente está vendo que é a primeira coisa que se para de pagar, né? Os associados. Então, Agora, como é que a gente pode... tem uma coisa também no Brasil que a gente vai melhorar, já estamos melhorando a cultura da doação. As pessoas têm muita dificuldade de pagar, e a mulher de ser mantenedora, de pagar uma coisa que é para a educação dela. Ela até compra um sapato, uma roupa, mas ela foi criada para não ser mantenedora. Eu não gosto de falar mal, mas a gente precisa desenvolver isso. É cultural. Então, assim, como é que faz? Se unindo, ajudando uma outra, se unindo com movimentos. Desculpa, mas nós temos várias conselho de mulheres em Franca, tudo que se uniu a mulheres do Brasil, ficou mais, a gente ajuda eles lá, eles não ajudam aqui, não tem nada uma coisa, não briga com a outra, pelo contrário, a gente não vai montar movimentos, a gente vai ajudar se unindo e já fez uma coisa que deu certo agora na pandemia, já multiplica, passa para todo mundo, não tenha medo de passar seu conhecimento, não tenha medo de falar que você errou, o erro faz parte. Eu, se erro uma coisa, eu falo, gente, tem umas coisas que eu acho que os filhos vão ter que pagar o preço. Mas tem outras que eu falo, até eu já errei isso, para que vocês vão errar também, gente? Não erra, não. Aprende com o meu erro, sabe? E se eu acertei, eu tento passar o máximo do que eu acerto. O máximo. Então, se una. Eu adoro o Conselho da Mulher Empreendedora. Eu sei que foi difícil, me desculpem os homens, mas associações comerciais tinham dificuldade para acertar os conselhos, porque eram muito... Um dia eu falei para o presidente que foi me visitar... Eu já ouvi essa história das mais antigas da associação. Nós aqui tivemos o prazer de ter já uma presidente da associação comercial, como uma mulher. Eu sei que é uma Luísa mulher, Rezende. mas vocês não imaginam a luta que foi o conselho. Eu acompanho o conselho há uns 10, 12 anos. Uma vez um presidente foi me visitar e eu falei, tá bom, eu te dou todo o apoio. Se você pôr uma mulher no conselho seu, a presidente do seu conselho de mulheres tem que estar no seu conselho. E você tem que dar a verba para ela do mesmo jeito que vocês dão para vocês. Foi uma luta, Jacira, muito grande. Que bom que vocês têm uma mulher, eu já sei disso, que legal. Parabéns a vocês. Luísa, é uma coisa tão assim pitoresca que não existia banheiro feminino na associação. Você acredita nisso? É um absurdo, né? Eu acredito, não. Eu sei o que é isso. Ainda bem que isso é coisa do passado, né? A gente algumas sabe coisas ainda são. Algumas coisas, o que eu estou descobrindo agora, até nessa pandemia, que eu tenho ainda que lutar contra o machismo, que está além, muito inconsciente. E as pessoas mais afetivas, os homens que eu convivo mais, eu estou detectando. Sabe? Porque como eu vou fazendo, as pessoas me respeitam, e eu sou filha única, eu tenho uma autoestima boa, se os outros, eu não tenho dó de mim de jeito nenhum, não tenho dó de mim. Se acontece uma coisa, eu falo assim, é uma coisa inconsciente, é inconsciente. Eu falo, olha, isso aí para mim é um machismo inconsciente. Não, eu não estou falando, você é maravilhoso, eu te amo, mas essa sua atitude foi um machismo. Se eu não te amasse, eu não estava falando isso. É um machismo inconsciente. Eles nem percebem. É por isso que eu estou falando. E eles acham bom, as pessoas, porque quem é o feminino agora?
tanto da mulher como o feminino que existe dentro do homem, que vai fazer essa transformação depois dessa pandemia. Haja visto que os países dirigidos à mulher, não sou eu que estou falando, gente, porque eu nem sou de ficar fazendo propaganda, porque eu acredito muito na força do masculino com o feminino. Eu nunca desrespeitei meu marido, eu nunca tirei nada, eu não daria conta de criar meus 3 filhos adolescentes sem a força do masculino do meu marido. Pena que ele não é vivo para contar que eu nunca desrespeitei, eu nunca fiz nada sem falar isso, mas eu sei que eu tenho falado ainda. Eu falo que a minha neta vai falar daqui uns 10, 15 anos. Nossa, mas por que a minha avó lutou tanto assim, hein? Porque a força. A minha neta de 5 anos, então nem se fala. Eu tenho 2 netas e 4 netos. Nossa, eu não entendo essa volta da minha avó. Agora eu faço o que for, eu entro, eu vou, ninguém, todo mundo me respeita. Mas a gente tem uma luta pela frente ainda que a gente não pode olhar. Da igualdade racial. Hoje a Glória Maria vai estar. A Glória Maria vai estar segunda-feira, o Bial vai voltar. E a primeira vai ser a Glória Maria. E ela nunca se abriu tanto, mas eu assisti um pedaço. Assisti assim, porque eles estão um briefing antes. A gente vai ver o que a Glória Maria sofreu por ser negra. Uma pessoa que é conhecida. Eu vi ela falando num passeio que ela fez com o Roberto Marinho e como ela foi tratada, que ela estava muito mal. Ela até chora até hoje. Eu acabei de lembrar que a gente saiu e entrou novamente. Então, eu acho que a gente tem... então vai ter mais uns pouquinhos, A Roberta falou então, isso mesmo. É verdade. Ninguém sabe quanto tempo depois eu devia ter olhado. Eu não quero perder um minuto com você. Tá maravilhosa essa live. Luísa, a Agência Brasil divulgou uma pesquisa onde, durante a pandemia, a violência doméstica aumentou no Brasil. E só no estado de São Paulo essa violência aumentou em 49%. Olha que absurdo. E a gente sabe que no aplicativo do Magazine Luiza tem um botão para denunciar essa situação de violência contra as mulheres. Isso deu resultado? Obrigada, Felipe. Hoje até saiu. 9 minutos. Perfeito. Isso. Então, hoje até saiu no Estadão. Magazine. Isso, até saiu no Estadão uma entrevista que eu dei ontem. Assim, eu sempre trabalhei no Mulheres do Brasil, nós temos um comitê muito forte de violência pela mulher, que foi coordenado pela Raquel, que me ensinou muito. Eu sempre ia, nunca achava que estava tão perto de mim, até perder há 3 anos, uma gerente linda, em plena carreira, morta pelo companheiro, canivetada com o filho dormindo no quarto. Eu fiquei muito mal, Jacira. No outro dia, eu sou caos, né? Eu aceito, fiquei mal, falei, onde se viu? Eu devia ter feito. E aí eu parto para fazer. A gente criou uma linha direta dentro da empresa, me juntei com Mulheres do Brasil, com promotoras, com Avon, com outras empresas, montamos um comitê, criamos um boletim. E esse canal funcionava muito bem. Quando a gente tirou as pessoas e botou elas da casa, ele caiu 50%. Estou falando canal interno nosso. Aí a gente foi ver por que caiu. Porque naquele momento que eu lancei o canal e que eu pedi muito para os homens, eu sensibilizei muito os funcionários, que nós tínhamos perdido uma funcionária, e falei, que a morte dela não seja em vão. Nos ajude a denunciar, nos ajude a ver, nos ajude a ajudar. E olha, ele falava, não quer dizer que aquela mulher que está machucada ou qualquer coisa, nós vamos obrigá-la a denunciar. Mas eu quero que ela... E aí os homens começavam a dizer, tem uma mulher roxa aqui. Então, eles mesmos, os homens e as mulheres, começavam a nos ajudar. Quando parou isso, elas estão sozinhas com o agressor dentro da casa. E aí nós relançamos esse botão. Nosso Grupo Mulheres do Brasil, do Comitê de Igualdade de Violência, está fazendo muita coisa. Nós se juntamos às empresas que estão fazendo coisa maravilhosa e o Magazine lançou o Mete a Colher. Porque briga de marido e mulher, põe a colher. Tá bom, então você vai deixar mais uma mulher ser morta? Não importa o que ela fez, minha gente. Ele separa, ele não dá mesada, ele vai para a justiça, pega os filhos, mas o direito à vida é terrível. E eu tenho que falar uma coisa para vocês. É ruim para todo mundo. É ruim para os filhos que fica meio assim. É ruim para a família do marido, se ele tiver, do companheiro, se ele tiver preso, geralmente ele se mata. É ruim para a família dela, que de repente fala, Luísa, como que eu não descobri? Fica um filho de 8 anos para a avó criar. Então, assim, é uma coisa que ninguém sai ganhando. O direito à vida está na Constituição. Então, por favor, meta a colher se vocês
escutar. Se vocês tiverem alguém que estava apanhando, dá um jeito de ligar disfarçadamente, porque eles estão sem condição. E está morrendo muita mulher e está sendo muito judiada também crianças, porque a violência para criança é muito séria. Então, é responsabilidade nossa, sim. É responsabilidade. Vão meter a colher. Vão meter a colher e não quer dizer que você precisa denunciar dando nome, você não precisa fazer nada. Você liga 180 e fala, eu estou escutando alguma coisa aqui, e o 180 tá bom. Mulheres do Brasil, parabéns a Beth, a toda a equipe que está trabalhando bastante. Então tá, Luísa, desde que essa epidemia eclodiu e abalou o ritmo das economias, as perspectivas não param de deteriorar, especialmente em países como o nosso, que já estava com a economia bastante fragilizada, nós todos sabemos disso. Nas últimas semanas, a gente tem visto diversos economistas que já previam uma recessão profunda para o Brasil, revisando suas projeções e prevendo uma queda do PIB de pelo menos 6% para esse ano de 2020. Diante de todo esse cenário, que você, como empresária, espera desse futuro tão negativo, com tantas Primeira coisa, para de ler esses PIB e essas projeções. Ninguém sabe nada. Ninguém. Essa epidemia. Eu nem durmo mais. Para de ler isso, para de ver. Começa a ver o que o dia a dia você tem que fazer. Para de ler. Ninguém sabe nada. Aliás, quando eu estou com um grupo muito grande de executivo que começa a me dar previsão, porque vai acontecer isso, a gente sabe que aquele normal não vai voltar. Eu tenho falado, a gente sabe que você não vai mandar um executivo para fazer uma reunião, essa conexão móvel. Mas a gente tem concluído também na nossa própria empresa que você só vai ter a cultura que vai ser muito forte se você tiver um equilíbrio entre o móvel e o físico. A gente sabe que os escritórios não vão ter o mesmo tamanho. A gente sabe que qualquer apartamento de 30 metros vai ter um lugarzinho separado para as pessoas fazer home. Mas ninguém sabe mais nada, não, gente. Para de ler essas projeções, eu não leio nada. Nada. Nós vamos vender em maio agora o tanto que a gente vendeu, mais do que a gente vendeu ano passado, com mais de 600 lojas físicas fechadas. Vão vender mais nos dois lugares, mas mais. Eu vou ser até incriminada pela Bolsa, mas eu só estou falando, nós vamos vender. Então, assim, para de ler isso, vamos trabalhar, vamos buscar alternativa. Ninguém sabe nada. Eu ontem estava dando uma explicação para a moça que mora comigo. Eu falei, daqui 3 anos nós vamos entender o vírus. Sabe? Que remédio que deu certo, por que ele existiu, se horizontal ou vertical. Agora nós temos que obedecer o que está, porque a saúde está em jogo. Mas ninguém sabe, para de ver brigada de político, vamos trabalhar, sabe? O Brasil é nosso. Para de ver, Manuel, para de ver. Você é uma mulher, estou vendo pela sua entrevista, tão inteligente, eu estou impressionada com você. Tão bem informada, eu não estou falando isso para te puxar, não. Além de linda, bota a tua energia totalmente para buscar alternativa, para ajudar as pessoas, para ajudar. Sua energia, além de ser uma mulher bonita que eu estou vendo, você tem, olha, dificilmente me faz uma entrevista com tantas informações que você tirou. Usa tudo isso para mudar de ciclo, para você construir. Não importa que não vai dar certo, vai fazer alguma coisa. Para de ler PIB, para de ler. Ninguém sabe nada, gente. Quero te dar uma notícia também. As 450 lojas que abriu, está vendendo muito bem sem a gente fazer propaganda agressiva. Não quer dizer que isso vai continuar em outubro, o desemprego. Mas cada dia eu vou buscar alternativa do que acontecer. Eu não vou ficar sofrendo por antecipação. Não adianta você sofrer por antecipação. Para de ver isso. Põe sua energia para fazer acontecer. Porque você tem muito talento. Eu vou seguir seu conselho. Eu vou seguir seu conselho, até porque eu não estou mais nem dormindo preocupada. Ixi, eu fico... Começa a fazer as coisas e se movimentar. É assim, eu fiz uma live... Luísa, minha querida, já estão avisando aqui que a gente só tem 1 minuto. Eu quero deixar esse 1 minuto para você responder para a gente, concluindo esse bate-papo maravilhoso, te agradecer profundamente, de coração. Nós todos estamos aqui em êxtase, foi uma aula de sabedoria, experiência. Que mulher simples, que mulher realmente, como o Tiago falou. Tem nada disso, não me mitifica, não, eu não sou assim. A gente quer saber de você o que faz Luísa Trajano feliz. Muita coisa. Primeiro é ver meus filhos tocando na banda e tendo compromisso com as pessoas.
Segundo, é ver uma empresa, além da saúde, né, gente? A saúde é a coisa melhor do mundo. Segundo, é ver uma empresa que é meio filho da gente, seguir um caminho humano e econômico tão bom. E terceiro, gente, é 20 compartilhar. segundos. E Um terceiro é beijo. compartilhar com as pessoas. Beijo para Beijo, vocês, minha querida. parabéns, Muito Jacira. obrigada. Obrigada, Um Tieko, beijo. Foi um de me prazer colocar em enorme. contato. O Muito Maranhão obrigada. ama você. Um Eu beijo, também gente. amo. A gente vai Obrigada. Vai, fisicamente comemorar. entrem no YouTube da Associação Comercial, que essa live vai ficar salva lá. Um beijo a Tá todos. ótimo. Depois eu vou pôr ela no meu. Beijo, beijo, gente. Obrigada, Jacira. Obrigada, Magnólia. Obrigada, associação. Beijo.